A limusine preta deslizou pelo portão da mansão Almeida como um fantasma retornando do além. Quando a porta se abriu, uma mulher desceu com dificuldade, os cabelos desgrenhados, roupas sujas de terra, o rosto marcado por hematomas que começavam a amarelar. Ela olhou para a fachada imponente da casa onde cresceu, respirou fundo e caminhou até a porta principal. Tocou a campainha. Passos apressados. A porta se abriu. Do outro lado, uma mulher idêntica a ela, mas com cabelos perfeitamente escovados, vestindo um robe de seda branco, arregalou os olhos por uma fração de segundo. Então seu rosto se transformou em uma máscara de choque e indignação. Quem é você? Como você ousa aparecer aqui se passando por minha irmã morta? A mulher na porta, a que acabara de chegar, sentiu o mundo girar. Sua própria irmã gêmea estava negando sua existência. E pior, estava vivendo sua vida. Antes de continuarmos, eu sou Ana Maria. Essa é uma história fictícia para entretenimento. Se inscreve no canal para que essa história alcance mais pessoas, deixa seu like, compartilha e me conta nos comentários de onde você está assistindo. 2 anos antes, Isabela Almeida era o nome mais comentado nos jornais de Florianópolis. Herdeira de uma das maiores redes de resorts de luxo do sul do Brasil, ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Aos 32 anos, comandava reuniões com investidores internacionais, aparecia em capas de revistas de negócios e estava prestes a se casar com Luca Ferretti, um empresário italiano que havia se mudado para o Brasil para expandir os negócios da família no mercado de vinhos. A vida de Isabela era perfeita demais para ser verdade, e talvez por isso mesmo o destino decidiu virar tudo de cabeça para baixo. Naquele fim de semana de outubro, Isabela havia alugado um iate para comemorar seu aniversário com amigos próximos. A festa aconteceria nas águas cristalinas da costa catarinense, com champanhe francês, música ao vivo e o pôr do sol mais bonito que o dinheiro podia comprar. Mas Isabela nunca chegou à festa. Na manhã daquele sábado, quando saiu de casa para fazer compras de última hora no centro de Florianópolis, ela foi abordada por 3 homens em uma van preta. Tudo aconteceu em segundos. Uma mão cobriu sua boca, outra segurou seus braços e, antes que pudesse gritar, já estava dentro do veículo. A van desapareceu no trânsito como se nunca tivesse existido. Horas depois, quando Isabela não apareceu no iate e não atendia o telefone, Luca começou a se preocupar. Ligou para a mansão dos Almeida, falou com o pai dela, Marcelo Almeida, que também não tinha notícias. A polícia foi acionada, mas já era noite. No dia seguinte, encontraram o carro de Isabela abandonado em um estacionamento próximo ao mercado público. As câmeras de segurança da região estavam convenientemente desligadas para manutenção. Não havia testemunhas. Não havia pistas. Isabela havia simplesmente desaparecido. 3 dias depois, a polícia encontrou destroços de uma lancha nas rochas de uma praia isolada ao norte da ilha. Entre os destroços, uma bolsa com os documentos de Isabela, um sapato que Luca reconheceu imediatamente e manchas de sangue no banco do piloto. A conclusão da perícia foi devastadora. Isabela havia morrido em um acidente náutico. O corpo foi levado pela correnteza e nunca seria encontrado. O laudo foi fechado. O caso, arquivado. A herdeira dos Almeida estava morta. O velório aconteceu 1 semana depois, com caixão fechado e vazio. Mais de 500 pessoas compareceram. Luca chorou tanto que precisou ser amparado por amigos. Marcelo Almeida, o pai, permaneceu em silêncio durante toda a cerimônia, o rosto uma máscara de pedra. E ao lado dele, igualmente devastada, estava Valentina Almeida, a irmã gêmea de Isabela. Valentina sempre foi a sombra de Isabela. As duas eram idênticas fisicamente, mas completamente diferentes em tudo mais. Enquanto Isabela era extrovertida, confiante e carismática, Valentina era tímida, insegura e vivia nos bastidores. Isabela comandava a empresa da família. Valentina trabalhava no departamento administrativo, longe dos holofotes. Isabela tinha Luca,
Valentina nunca conseguiu manter um relacionamento sério. Isabela era a favorita do pai. Valentina era apenas a outra filha. Durante anos, Valentina engoliu essa diferença em silêncio. Sorria quando Isabela recebia elogios. Aplaudia quando Isabela conquistava algo novo. Fingia que não doía ser sempre a segunda opção. Mas por dentro, algo estava crescendo. Uma mistura de tristeza e ressentimento que ela nunca admitiu em voz alta. Nos primeiros meses após a morte de Isabela, Valentina assumiu temporariamente as funções da irmã na empresa. Era o natural a se fazer. Alguém precisava manter os negócios funcionando enquanto a família lidava com o luto. Valentina conhecia os processos, tinha acesso aos sistemas, sabia como as coisas funcionavam. No começo, foi difícil. Os funcionários a olhavam com pena, comparavam cada decisão que ela tomava com o que Isabela teria feito. Mas Valentina era mais competente do que todos imaginavam. Ela apenas nunca tinha tido a chance de provar isso. Semana após semana, ela foi ganhando confiança. Fechou contratos importantes, renegociou dívidas, implementou mudanças que Isabela vinha adiando. E então, algo inesperado aconteceu. As pessoas começaram a esquecê-la. Começaram a chamá-la de Isabela. No início, Valentina corrigia. Não, eu sou Valentina, a irmã. Mas depois de um tempo, ela parou de corrigir. Era mais fácil assim. Menos explicações, menos piedade nos olhares alheios. E quando Luca apareceu na empresa 3 meses depois do velório, completamente perdido e destruído pela dor, Valentina estava lá para consolá-lo. Luca não estava bem. Havia perdido peso, não dormia direito, passava as noites bebendo vinho e olhando fotos antigas de Isabela. Quando viu Valentina pela primeira vez após o funeral, ele quase desmaiou. Era como ver um fantasma, o mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma voz. Mas Valentina foi gentil, paciente. Ela ouvia Luca falar sobre Isabela por horas, segurava sua mão quando ele chorava, preparava café do jeito que ele gostava. Ela estava ali, presente, real, viva. E Luca, em seu estado fragilizado, começou a se apegar a essa presença. Valentina sabia exatamente o que estava fazendo. Ela havia passado a vida inteira observando Isabela, estudando cada gesto, cada expressão, cada hábito. Sabia como Isabela ria, como cruzava as pernas, como torcia o cabelo quando estava pensativa. E lentamente, deliberadamente, Valentina começou a incorporar esses gestos. Começou a usar as roupas de Isabela, suas joias, seu perfume. Mudou o corte de cabelo para ficar idêntico ao da irmã. Quando alguém a chamava de Isabela, ela simplesmente sorria e não corrigia mais. E 6 meses após a morte de Isabela, quando Luca finalmente reuniu coragem para seguir em frente e convidou Valentina para jantar, ela aceitou sem hesitar. Mas o que ninguém sabia era onde Isabela realmente estava, enquanto Valentina construía uma nova vida usando o nome da irmã. Isabela estava trancada em uma casa isolada no interior de Santa Catarina, a mais de 200 quilômetros de Florianópolis. A propriedade ficava no meio de uma área rural, cercada por plantações de eucalipto, sem vizinhos por quilômetros. Era o esconderijo perfeito. Os sequestradores não eram criminosos comuns. Eram homens contratados por um cartel que tinha negócios obscuros com alguns dos concorrentes da família Almeida. Eles queriam informações sobre transações financeiras, contas offshore, documentos que poderiam incriminar pessoas poderosas. Achavam que Isabela, como herdeira, teria acesso a tudo. Mas Isabela não sabia de nada. Seu pai sempre a manteve afastada dos aspectos mais sombrios dos negócios. Durante as primeiras semanas, os sequestradores tentaram de tudo: ameaças, intimidação, privação de sono, mas nunca violência física extrema. Eles precisavam que ela permanecesse funcional, capaz de acessar sistemas, de fazer ligações se necessário. Isabela resistiu, chorou, implorou, mas não entregou informações que não possuía. Eventualmente, os sequestradores perceberam que haviam cometido um erro. Isabela realmente não sabia de nada útil,
Mas naquele ponto já era tarde demais para libertá-la. Ela havia visto seus rostos, conhecia detalhes da operação. Soltá-la significaria risco. Então tomaram uma decisão. Forjaram o acidente náutico, plantaram as provas e mantiveram Isabela viva, mas escondida, como uma apólice de seguro caso precisassem de algo no futuro. A casa onde a mantinham era estranhamente confortável. Tinha móveis decentes, televisão, livros, até uma pequena cozinha onde ela podia preparar refeições simples. Não era uma masmorra. Era mais como uma prisão domiciliar. 2 homens se revezavam na vigilância, trabalhando em turnos de 12 horas. Eles não eram cruéis, apenas indiferentes. Traziam comida, remédios quando ela ficava doente, até revistas velhas para ela ler. Mas as portas e janelas eram trancadas com ferrolhos do lado de fora, e a propriedade era cercada por arame farpado. Não havia como escapar, ou pelo menos era isso que eles pensavam. Isabela passou os primeiros meses em choque, depois em depressão profunda. Chorava todos os dias, imaginava Luca procurando por ela, seu pai movendo montanhas para encontrá-la. Mas conforme o tempo passava e ninguém vinha, ela começou a entender a verdade. Eles achavam que ela estava morta. Ninguém estava procurando. Ela estava sozinha. Foi quando algo mudou dentro de Isabela. A tristeza deu lugar à determinação. Se ninguém viria salvá-la, ela precisaria salvar a si mesma. Começou a observar tudo. Os horários dos guardas, seus hábitos, quando ficavam distraídos. Percebeu que o guarda do turno da noite, um homem chamado Rodrigo, gostava de beber. Sempre trazia uma garrafa de cachaça e bebia enquanto assistia televisão na sala ao lado. Às vezes dormia na poltrona. Isabela começou a ser mais simpática com ele. Conversava, fazia perguntas sobre sua vida, demonstrava interesse genuíno. Rodrigo, que passava semanas naquele lugar isolado sem falar com ninguém além do parceiro, começou a baixar a guarda. Contava histórias, reclamava do trabalho, até ria das piadas de Isabela. E então, numa noite de tempestade, quase 2 anos após o sequestro, Isabela viu sua chance. Rodrigo havia bebido mais que o normal. A chuva batia forte no telhado, o vento sacudia as janelas. A energia caiu. Rodrigo foi verificar o gerador nos fundos da casa, deixando as chaves penduradas no gancho perto da porta da frente. Isabela não pensou 2 vezes. Pegou as chaves, destravou a porta do quarto e correu. Seus pés descalços afundavam na lama, a chuva castigava seu rosto, mas ela não parou. Correu pela estrada de terra, sem saber para onde ia, apenas sabendo que precisava se afastar dali. Correu até não conseguir mais respirar, até suas pernas cederem. Caiu de joelhos no meio da estrada enlameada, ofegante, encharcada, livre. Quando o sol nasceu, Isabela estava a quilômetros de distância da casa. Conseguiu pegar carona com um caminhoneiro que passava pela estrada rural. Ele ficou assustado com a aparência dela, mas quando Isabela disse que havia sofrido um acidente de carro e precisava chegar a Florianópolis, ele concordou em ajudar. Durante as 5 horas de viagem, Isabela planejou o que faria. Iria direto para casa, abraçaria seu pai, se jogaria nos braços de Luca, contaria tudo à polícia. Finalmente, o pesadelo acabaria. Mas quando o caminhão parou em frente ao portão da mansão e Isabela desceu, agradecendo ao motorista com lágrimas nos olhos, ela não fazia ideia do que a esperava. Tocou a campainha. Ouviu passos. A porta se abriu. E lá estava ela. Ou melhor, lá estava alguém que parecia exatamente com ela. Valentina. Mas não era a Valentina que Isabela lembrava. Era uma versão transformada, polida, confiante. Era ela mesma olhando de volta. E as primeiras palavras que saíram da boca de Valentina foram como uma punhalada. Quem é você? Seguranças. Tem uma louca aqui se passando por minha irmã morta. 2 seguranças apareceram imediatamente. Isabela tentou explicar, tentou gritar que era ela, que Valentina estava mentindo, mas os homens já a seguravam pelos braços. Valentina cruzou os braços,
a expressão uma mistura perfeita de indignação e tristeza. Eu não sei quem você é, ou quem te pagou para fazer isso, mas minha irmã morreu há 2 anos. Você deveria ter vergonha de tentar se aproveitar da dor da nossa família. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso não podia estar acontecendo. Valentina, sou eu, Isabela. O que você está fazendo? Por que está fazendo isso? Valentina se virou para os seguranças. Chamem a polícia. Essa mulher claramente precisa de ajuda psicológica, mas não pode ficar aqui perturbando minha família. Foi quando uma voz grave ecoou do interior da casa. O que está acontecendo aqui? Marcelo Almeida apareceu na porta, o rosto cansado, os cabelos mais grisalhos do que Isabela lembrava. Quando ele viu Isabela, seu rosto empalideceu. Por um momento, apenas um momento, Isabela viu reconhecimento em seus olhos. Mas então Valentina se aproximou dele, tocou seu braço suavemente. Pai, é uma impostora. Provavelmente uma golpista tentando extorquir dinheiro de nós. Já liguei para uma polícia. Marcelo olhou de Valentina para Isabela, e Isabela viu o momento exato em que ele tomou sua decisão. Levem ela daqui. Isabela gritou, debateu-se, implorou, mas os seguranças eram fortes demais. Eles a arrastaram para fora da propriedade e a deixaram na calçada, com um aviso claro. Se ela voltasse, seria presa por invasão e perturbação. Isabela ficou ali, sentada no meio-fio, tremendo, em choque absoluto. Sua própria família havia a rejeitado. Sua irmã havia roubado sua identidade. E ninguém, absolutamente ninguém, acreditava nela. Quando a polícia chegou, Isabela tentou explicar tudo. O sequestro, os 2 anos em cativeiro, a fuga, a impostora. Mas os policiais trocaram olhares cansados. Já haviam visto casos assim antes. Pessoas perturbadas, obcecadas por famílias ricas, criando histórias elaboradas. Levaram Isabela para a delegacia, tiraram suas impressões digitais, fizeram perguntas. E foi quando descobriram algo que complicou tudo ainda mais. As impressões digitais de Isabela correspondiam às de Valentina Almeida, não às de Isabela Almeida. Valentina havia trocado os registros. Nos últimos 2 anos, ela havia sistematicamente substituído todos os documentos, todas as digitais, todas as fotos. Ela havia apagado Valentina da existência e se tornado Isabela completamente. E agora, a verdadeira Isabela não tinha como provar quem era. Os policiais liberaram Isabela com um aviso. Se ela continuasse perseguindo a família Almeida, seria processada. Isabela saiu da delegacia atordoada, sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Caminhou pelas ruas de Florianópolis como um fantasma, observando a cidade que costumava ser sua. Tudo estava diferente e, ao mesmo tempo, exatamente igual. Ela precisava de ajuda. Precisava de alguém que acreditasse nela. E então se lembrou de Sofia. Sofia Torres era sua melhor amiga desde a adolescência. Elas haviam estudado juntas, viajado juntas, compartilhado segredos que ninguém mais sabia. Se alguém poderia reconhecê-la, seria Sofia. Isabela caminhou até o apartamento de Sofia no centro da cidade, torcendo para que ela ainda morasse lá. Tocou o interfone. Uma voz familiar atendeu. Alô? Isabela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Sofia, sou eu, Isabela. Por favor, preciso da sua ajuda. Houve uma pausa longa. Então a porta se abriu. Sofia estava no topo da escada, os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca. Ela desceu os degraus lentamente, como se estivesse se aproximando de uma aparição. Quando chegou perto o suficiente, estudou o rosto de Isabela por longos segundos. E então sussurrou. Meu Deus, é você mesmo. Isabela desabou nos braços de Sofia, chorando tudo que havia segurado nos últimos 2 anos. Sofia a levou para dentro, preparou chá, encontrou roupas limpas e ouviu toda a história sem interromper. Quando Isabela terminou, Sofia estava pálida. Eu sabia que tinha algo errado. Nos últimos meses, eu percebi coisas estranhas, pequenas coisas que não faziam sentido. Você, quer dizer,
Valentina, fingindo ser você, ela não lembrava de certas coisas. Piadas internas que tínhamos, lugares que costumávamos ir. Uma vez eu mencionei aquele restaurante tailandês horrível onde passamos mal, e ela não fez ideia do que eu estava falando. Eu achei que era o trauma da perda, que ela estava bloqueando memórias. Mas não era isso. Era porque ela nunca esteve lá. Isabela sentiu uma onda de esperança. Então você acredita em mim? Sofia pegou as mãos de Isabela. Claro que acredito. Eu te conheço desde os 15 anos. Sei quando você está mentindo, sei quando está nervosa, sei como você torce o nariz quando não gosta de algo. A mulher que tem aparecido nos eventos da empresa, que está casada com Luca, ela parece com você, mas não é você. Eu sempre soube. Isabela mal podia acreditar. Finalmente, alguém acreditava nela. Casada? Valentina se casou com Luca? Sofia assentiu tristemente. Há 1 ano. Foi uma cerimônia pequena, íntima. Ela disse que não queria algo grande porque ainda estava de luto por você. Mas agora tudo faz sentido. Ela não estava de luto. Ela estava com medo de que alguém percebesse a farsa. Isabela sentiu uma mistura de raiva e dor. Valentina não apenas roubou sua identidade, roubou sua vida inteira. Seu noivo, sua empresa, sua família, tudo. Precisamos provar quem eu sou, preciso recuperar minha vida. Sofia concordou, mas sua expressão era preocupada. Não vai ser fácil. Valentina tem documentos, testemunhas, 2 anos de história construída. Ela é você para todos os efeitos legais. Precisamos de provas irrefutáveis. Juntas, elas começaram a fazer uma lista. Cicatrizes que Isabela tinha e Valentina não. Memórias que só Isabela conhecia. Detalhes íntimos que não poderiam estar escritos em lugar nenhum. E então, Isabela teve uma ideia crucial. Preciso falar com Luca, sozinha. Se eu conseguir fazê-lo lembrar, fazê-lo perceber quem eu realmente sou, ele pode me ajudar. No dia seguinte, Isabela observou o escritório de Luca de longe, escondida atrás de óculos escuros e um boné que Sofia havia emprestado. Estudou os horários, os movimentos, esperando o momento certo. Luca saiu para almoçar sozinho, caminhando até um pequeno restaurante italiano que ele sempre frequentava. Isabela o seguiu, o coração batendo tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Quando Luca se sentou em uma mesa no canto, Isabela respirou fundo e se aproximou. Luca. Ele levantou os olhos do cardápio e congelou. A cor sumiu de seu rosto. Ele ficou em pé tão rapidamente que a cadeira quase caiu. Você é a mulher que apareceu na casa dos Almeida ontem. A polícia me contou. Isabela deu um passo à frente. Luca, sou eu. Isabela, eu sei que parece loucura. Eu sei que você acha que estou morta, mas eu estou aqui. Estou viva. Luca balançou a cabeça, dando passos para trás. Você precisa parar com isso. Minha esposa, Isabela, me contou sobre você. Disse que você é uma golpista que está tentando se aproveitar da família. Por favor, me deixe em paz. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Luca, lembra da capela? A capela abandonada na estrada para Santo Amaro? Íamos lá aos domingos, levávamos aquele vinho tinto barato que você dizia que era o melhor do mundo. Você me pediu em casamento lá antes de fazer o pedido oficial na frente da minha família. Luca parou. Seu rosto mostrou confusão, depois choque. Como você sabe disso? Isabela deu outro passo. Porque eu estava lá. Porque eu sou Isabela. Luca, por favor, olha para mim. Realmente, olha. Você não sente? Não reconhece? Luca a estudou por longos segundos. Isabela viu dúvida em seus olhos. Viu o conflito interno. Mas então ele balançou a cabeça novamente. Valentina pode ter te contado, pode ter mencionado em algum momento. Ou você pode ter descoberto de outra forma. Isso não prova nada. Isabela estava desesperada agora. Na nossa primeira noite juntos, você estava nervoso. Tão nervoso que derrubou a garrafa de vinho na cama. Ficamos rindo por 10 minutos, tentando limpar a bagunça. E então você disse algo.
Você disse que aquele era o momento mais perfeito da sua vida, mesmo com o vinho derramado, mesmo com a confusão. E eu respondi que todos os nossos momentos seriam assim. Imperfeitos e perfeitos ao mesmo tempo. Luca ficou completamente imóvel. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Isabela assentiu, as próprias lágrimas caindo livremente agora. Sim, sou eu. Sempre fui eu. Luca estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dela, como se precisasse confirmar que era real. Mas como? Como isso é possível? Nós te enterramos. Eu chorei no seu funeral. Isabela segurou a mão dele contra seu rosto. Eu fui sequestrada. Ficaram com minha identidade. Forjaram minha morte. Me mantiveram presa por 2 anos. Consegui escapar há 3 dias. E quando voltei, Valentina estava vivendo minha vida. Ela trocou os documentos, as digitais, tudo. Luca, ela se casou com você fingindo ser eu. Luca se levantou abruptamente, passando as mãos pelo cabelo, claramente em choque. Isso significa que nós. Oh, meu Deus. Isabela se levantou também. Eu sei que é muito para processar, mas preciso da sua ajuda. Preciso provar quem eu sou antes que Valentina faça algo pior. Luca se virou para ela. O que você precisa? Eles combinaram de ir à mansão naquela mesma noite, quando Valentina estaria em um jantar de negócios. Luca confirmou a agenda dela. Garantiu que teriam pelo menos 2 horas sozinhos. Quando Isabela e Luca chegaram à mansão Almeida às 8 horas, os seguranças reconheceram Luca imediatamente e abriram o portão sem questionar. Isabela estava no banco do passageiro, usando um cachecol e óculos escuros, fingindo estar dormindo. Funcionou. Os seguranças nem olharam 2 vezes. Quando entraram na casa, Isabela sentiu uma onda de emoções. Estava em casa. Finalmente em casa. Mas tudo parecia diferente. Valentina havia mudado a decoração, trocado móveis, até as cores das paredes eram diferentes. Era sua casa, mas não era. Luca a guiou até o escritório de Marcelo no 2º andar. A porta estava trancada, mas Isabela sabia onde o pai guardava a chave reserva. Atrás do quadro de paisagem no corredor. A chave ainda estava lá. Entraram no escritório. O cofre estava embutido na parede atrás de uma estante de livros. Isabela se aproximou, as mãos tremendo. Precisava lembrar a combinação. Fechou os olhos, respirou fundo. A combinação era a data de nascimento dela e de Valentina, mas invertida e com o ano da morte da mãe no meio. Começou a girar o disco. Direita, esquerda, direita novamente. Clique. O cofre se abriu. Isabela sentiu uma onda de triunfo. Luca estava ao seu lado, testemunhando tudo. Você conseguiu. Você realmente sabia a combinação. Isabela abriu a porta do cofre completamente. Dentro havia documentos, joias e uma caixa pequena que ela reconheceu imediatamente. Era a caixa onde seu pai guardava os documentos mais importantes da família. Certidões de nascimento, testamentos, contratos. Isabela pegou a caixa e a abriu. E foi quando ouviu a voz atrás dela. Eu sabia que você tentaria isso. Isabela se virou rapidamente. Valentina estava na porta do escritório, vestindo um terno elegante, os braços cruzados, a expressão fria. Ao lado dela, 2 seguranças. Luca deu um passo à frente. Valentina, precisamos conversar. Valentina olhou para ele com uma mistura de mágoa e raiva. Conversar? Você trouxe essa impostora para dentro da minha casa, ajudou ela a invadir o cofre do meu pai e quer conversar? Luca balançou a cabeça. Ela não é uma impostora, ela é Isabela, a verdadeira Isabela. Valentina riu, mas era uma risada sem humor. Luca, ela te manipulou. Não consegue ver? Ela estudou nossa família, descobriu informações privadas, está tentando roubar a herança. Isabela deu um passo à frente, segurando a caixa de documentos. Eu não quero a herança, Valentina. Eu quero minha vida de volta. A vida que você roubou de mim. Valentina estreitou os olhos. Roubei?
Você estava morta. Alguém precisava assumir a empresa, cuidar do pai, manter tudo funcionando. Eu fiz o que precisava ser feito. Isabela sentiu raiva crescer em seu peito. Você se casou com meu noivo. Você apagou minha existência. Isso não foi cuidar da família. Foi roubar minha identidade. Valentina deu um passo para dentro do escritório. E você acha que alguém vai acreditar em você? Você não tem documentos, não tem provas. Eu sou Isabela Almeida para todos os efeitos. Você é ninguém. Isabela levantou a caixa. Eu tenho provas aqui. Certidões de nascimento, registros médicos. Posso provar quem eu sou. Foi quando Isabela encontrou o envelope lacrado com a letra de seu pai. No envelope estava escrito: para Isabela, abrir apenas em caso de emergência. Isabela mostrou o envelope para todos. Isso foi escrito pelo meu pai, para mim. Valentina nunca viu isso porque estava trancado no cofre, e ela não sabia a combinação. Valentina hesitou. Isso não prova nada. Pode ser qualquer coisa. Isabela abriu o envelope. Dentro havia uma carta e uma foto. A foto mostrava Isabela quando criança, sozinha com o pai, em um lugar que ela reconheceu imediatamente. Era a casa de praia da família, que havia sido vendida anos antes de Valentina sequer saber que existia. Isabela leu a carta em voz alta, detalhando eventos específicos da infância de Isabela, conversas privadas entre ela e o pai, segredos que nunca foram compartilhados com mais ninguém. Quando Isabela terminou, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Luca olhou para Valentina. É verdade, não é? Ela é Isabela. E você? Você mentiu para todos nós por 2 anos. Valentina não respondeu. Apenas ficou ali, parada, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Um dos seguranças pegou o rádio. Vou chamar o Sr. Marcelo. Ele precisa saber disso. 15 minutos depois, Marcelo Almeida entrou no escritório. Ele havia sido chamado de um jantar de negócios. Ainda estava de terno, o rosto confuso e irritado. O que está acontecendo aqui? Ele olhou ao redor e viu Isabela. Seu rosto ficou branco. Isabela deu um passo à frente. Pai, sou eu, Isabela. Estou viva. Marcelo olhou de Isabela para Valentina, claramente tentando processar o que estava vendo. Isabela pegou a carta e a foto e entregou a Marcelo. Leia, por favor. Marcelo leu a carta lentamente. Suas mãos começaram a tremer. Quando terminou, ele olhou para Isabela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Era uma mistura de choque, alívio e algo que parecia culpa. Isabela, é realmente você? Isabela assentiu, as lágrimas voltando. Sim, pai, sou eu. Marcelo deu um passo à frente, depois outro, e então puxou Isabela para um abraço apertado. Minha filha está viva. Ele a segurou como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Quando finalmente se separaram, Marcelo se virou para Valentina. Sua expressão havia mudado completamente. Agora era dura, fria. O que você fez? Valentina finalmente olhou para o pai. Eu fiz o que precisava fazer. Eu assumi o controle quando tudo estava caindo aos pedaços. Eu salvei a empresa. Marcelo a interrompeu. Você mentiu. Você enganou a todos nós. Você se casou com o noivo da sua irmã. Você apagou a existência dela. Como você pôde? Valentina explodiu. Como eu pude? Como você pôde me tratar como se eu fosse invisível a vida inteira? Como você pôde amar Isabela mais do que a mim? Nós somos gêmeas, pai. Idênticas, mas você sempre a escolheu, sempre ela. Eu nunca fui boa o suficiente. Marcelo recuou como se tivesse sido esbofeteado. Valentina continuou, a voz quebrada. Vocês todos me tratavam como a cópia inferior, a versão menos interessante. E quando Isabela desapareceu, finalmente tive a chance de ser a primeira escolha, de ser amada, de ser vista. E eu não vou pedir desculpas por isso. Isabela sentiu uma pontada de empatia pela irmã, apesar de tudo. Valentina, eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu nunca soube que você... Valentina riu amargamente. Claro que não sabia. Você estava muito ocupada sendo perfeita para notar como eu me sentia.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Marcelo falou. Valentina, você vai ter que enfrentar as consequências do que fez, legalmente, criminalmente. Valentina assentiu, as lágrimas caindo livremente agora. Eu sei o que fiz, e estou pronta para enfrentar as consequências. Luca, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Valentina, eu preciso saber, você alguma vez me amou de verdade? Ou eu era apenas parte da fantasia de ser Isabela? Valentina olhou para ele e pela primeira vez sua máscara caiu completamente. Eu te amei, amo, mais do que você jamais saberá. Eu te amava antes mesmo de você conhecer Isabela. Mas você nunca me viu. Para você, eu era apenas a irmã menos interessante. E quando tive a chance de ser a mulher que você amava, eu peguei. E cada momento que passamos juntos foi real para mim. Cada riso, cada conversa, cada noite. Tudo foi real. Nas semanas que se seguiram, a história explodiu na mídia. A herdeira que voltou dos mortos. A irmã impostora. O casamento baseado em mentiras. Foi um escândalo que dominou as manchetes por meses. Valentina foi presa e acusada de múltiplos crimes: fraude, falsidade ideológica, falsificação de documentos. Seu advogado argumentou que ela havia sofrido um colapso mental após a morte da irmã, que não estava em seu juízo perfeito. O promotor argumentou que foi tudo premeditado, calculado, frio. O julgamento durou 3 meses. No final, Valentina foi condenada a 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3. A sentença foi considerada leve por muitos, mas o juiz levou em consideração o histórico de tratamento desigual na família e o fato de que Valentina havia, de fato, mantido a empresa funcionando durante os 2 anos. Isabela recuperou sua identidade legal. Todos os documentos foram corrigidos, suas digitais restauradas nos sistemas, sua vida oficialmente devolvida. Mas recuperar a vida em si foi mais complicado. Seu relacionamento com Luca foi ainda mais complicado. Eles se amavam. Isso era inegável. Mas Luca havia passado 1 ano casado com Valentina. Havia construído memórias com ela. Havia se apaixonado pela versão dela de Isabela. Separar tudo isso era quase impossível. Eles tentaram recomeçar. Jantares, conversas longas, tentando reconectar. Mas sempre havia uma sombra entre eles. A sombra de Valentina, da traição, da confusão. Depois de 6 meses tentando, eles tiveram uma conversa difícil. Sentados na capela abandonada onde tudo havia começado, Luca segurou as mãos de Isabela. Eu te amo. Sempre vou te amar, mas não consigo separar você dela. Não consigo olhar para você sem lembrar de tudo o que aconteceu. E não é justo com você. Você merece alguém que te veja apenas como você, não como uma mistura confusa de memórias e dor. Isabela chorou, mas sabia que ele estava certo. Eu entendo. E eu também não consigo olhar para você sem lembrar que você esteve com ela. Que você a amou, mesmo que pensasse que era eu. É complicado demais. Eles se abraçaram por um longo tempo, chorando juntos, lamentando o que poderia ter sido. Isabela focou em reconstruir sua vida de outras formas. Reconectou com amigos antigos, fez novos amigos, começou terapia para processar o trauma do sequestro e da traição. Lentamente, começou a se sentir como ela mesma novamente. Mas sempre havia uma parte dela que se perguntava sobre Valentina, sobre como sua irmã estava lidando com tudo na prisão. 2 anos após o julgamento, Isabela decidiu visitar Valentina. Foi uma decisão difícil, que ela debateu consigo mesma por meses, mas sentiu que precisava de algum tipo de encerramento. A prisão era uma instalação de segurança média nos arredores de Florianópolis. Isabela passou pelos procedimentos de segurança, foi revistada e finalmente levada a uma sala de visitação. Valentina já estava lá, sentada do outro lado de uma mesa de metal. Ela havia mudado. Estava mais magra, o cabelo mais curto, sem maquiagem. Mas ainda era idêntica a Isabela. Ainda era como olhar em um espelho distorcido.
Elas se encararam por longos segundos antes que alguém falasse. Finalmente, Valentina quebrou o silêncio. Não achei que você viria. Isabela se sentou. Eu também não achei, mas precisava entender. Valentina assentiu. Entender o quê? Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Por que você fez isso, realmente? Não a versão que você contou no tribunal, mas a verdade. Valentina olhou para as próprias mãos. A verdade é que eu estava com inveja de tudo que você tinha, de tudo que você era. E quando você desapareceu, vi uma oportunidade de ter tudo aquilo, de ser você. E eu peguei essa oportunidade sem pensar nas consequências. Sem pensar em você, em como você se sentiria se voltasse. Eu fui egoísta. Completamente, totalmente egoísta. Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você destruiu minha vida, roubou 2 anos de mim. Como eu deveria perdoar isso? Valentina olhou diretamente para ela. Você não deveria. Eu não espero perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que eu sinto muito. Genuinamente. Se eu pudesse voltar atrás, se pudesse fazer diferente... Isabela a interrompeu. Mas você não pode. O que foi feito, e agora temos que viver com as consequências. Houve um longo silêncio. Então Isabela falou novamente. Sabe o que é mais estranho? Parte de mim entende. Não desculpa, mas entende. Eu nunca percebi como nosso pai te tratava diferente. Como todos te tratavam. Eu estava tão focada na minha própria vida que nunca parei para ver a sua. Valentina deu um sorriso triste. Não era sua responsabilidade me fazer sentir melhor sobre mim mesma. Eu deveria ter lidado com isso de forma saudável. Terapia, conversas honestas, qualquer coisa menos o que eu fiz. Isabela concordou. Sim, mas ainda assim eu poderia ter sido uma irmã melhor. Poderia ter te visto mais, te valorizado mais. Elas conversaram por mais 1 hora. Sobre a infância, sobre memórias boas, antes de tudo dar errado, sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Não foi um perdão completo, não foi uma reconciliação total, mas foi um começo, um reconhecimento mútuo da dor que ambas haviam causado e sofrido. Quando Isabela saiu da prisão, sentiu algo que não esperava. Não era felicidade, não era tristeza, era paz. Uma aceitação de que o passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava aberto. Nos anos seguintes, Isabela reconstruiu sua vida completamente. Expandiu a empresa para novos mercados, criou programas de bem-estar para funcionários, tornou-se uma defensora de vítimas de sequestro. Sua experiência, por mais dolorosa que tenha sido, deu-lhe uma perspectiva única e uma força que ela não sabia que possuía. Valentina foi libertada após 3 anos e meio, com bom comportamento. Isabela não estava presente na libertação, mas soube por meio do pai. Valentina se mudou para outra cidade, começou uma nova vida com um novo nome. Elas não mantiveram contato regular, mas trocavam mensagens ocasionalmente. Pequenas coisas. Feliz aniversário. Feliz Natal. Como você está? Não era uma relação de irmãs como antes, provavelmente nunca seria novamente. Mas era algo. Era um reconhecimento de que, apesar de tudo, ainda havia uma conexão entre elas. 5 anos após o julgamento, Isabela estava em seu escritório quando recebeu uma carta. Era de Valentina. Ela hesitou antes de abrir, sem saber o que esperar. A carta era curta e direta. Isabela, eu sei que não tenho o direito de pedir nada de você, mas estou escrevendo para dizer que finalmente encontrei paz. Fiz terapia, trabalhei em mim mesma, aprendi a me amar sem precisar ser você. Tenho um emprego simples, alguns amigos, uma vida pequena mas honesta. E pela primeira vez, estou feliz sendo eu mesma. Não Valentina tentando ser Isabela. Apenas Valentina. Obrigada por me visitar naquele dia na prisão. Obrigada por me dar a chance de explicar, mesmo que eu não merecesse. Você é mais forte e mais generosa do que eu jamais fui. Espero que você tenha encontrado sua própria paz também. Com amor e arrependimento eterno, Valentina.
Isabela leu a carta 3 vezes. Sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Alívio de que ambas haviam sobrevivido. Ambas haviam encontrado um caminho para seguir em frente. Ela guardou a carta em uma gaveta especial, junto com outras lembranças importantes. E então voltou ao trabalho, à sua vida, ao futuro que estava construindo. Anos depois, quando Isabela olhava para trás, para tudo o que havia acontecido, ela percebia algo importante. O sequestro, a traição, a luta para recuperar sua identidade, tudo isso a havia transformado. Ela não era mais a Isabela de antes. Era mais forte, mais empática, mais consciente das complexidades da natureza humana. Ela havia aprendido que as pessoas não são simplesmente boas ou más. São complicadas, cheias de contradições, capazes de atos terríveis e atos de redenção ao mesmo tempo. Valentina havia feito algo imperdoável, mas também havia sofrido de formas que Isabela nunca havia percebido. E Isabela, por sua vez, havia sobrevivido a algo que poderia tê-la destruído, mas escolheu usar essa experiência para crescer. Ela olhou pela janela do seu escritório, observando a cidade de Florianópolis se estender diante dela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranjas e rosas. Era bonito. Era paz. Era recomeço. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de esperança, porque ela havia recuperado mais do que sua identidade. Havia recuperado a si mesma. E essa era a maior vitória de todas.